Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcondes. Vamos hoje resolver mais uma questãozinha que apareceu no Enem, uma questão de história do Brasil que falava sobre aquele período que vai de 46 a 64, que nós chamamos então de República Liberal, né? Bom, vamos ver o que essa questão nos pede. Essa questão nos traz aqui uma charge, né? Ó, a meta de faminto, né? Por que meta, né? Vamos lembrar então que um dos governos dessa República Liberal foi o governo do Juscelino Kubitschek, né? Aquele governo que construiu Brasília e que tentou modernizar o Brasil em 5 anos, aquilo que eles consideravam que seria necessário, que em geral se modernizaria um país em 50 anos, né? Ou seja, uma aceleração muito rápida do desenvolvimento do país, né? Bom, e isso tudo foi feito por meio das metas, né? A grande campanha do presidente eram as suas metas, né? Ele queria mostrar então pelas suas metas que ele atingiria, né, em cada setor um grande desenvolvimento, né? As principais metas envolviam o setor de transportes, o setor de energia, o setor de educação, o setor de alimentação e o setor da construção, ok? Da industrialização. Então, nós teremos aí essas principais metas e Brasília seria uma meta síntese, né? Que envolveria, então, progressos em todas essas áreas, ok? Bom, vamos ver, então, o que essa charge nos traz. Nos traz aqui, a gente tem o presidente, né? Falando aqui com o que parece ser uma pessoa do interior, né? Um caipira, né? Vamos lá, olha só. O JK, então, vai dizer: você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais? Quer? E o Jeca, então, vai responder: um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Né? O que ele está dizendo, então? Olha só, com toda essa modernidade, nós temos ainda uma grande exclusão social, né? Pessoas que ficaram fora desse desenvolvimento e que não só não têm acesso a essas modernidades que estavam sendo trazidas para o Brasil, mas que não tinham nem mesmo acesso a um simples prato de comida, né? Por isso, então, a meta do faminto, né? A meta do faminto era comer feijão, né? Bom, então esse slide aqui eu quero mostrar para vocês rapidinho, né? Nós temos aqui uma cronologia, né, dos principais governos da República Liberal, né? Que vai de 45 até o golpe de 64, né? Vocês podem dar uma olhada aí em casa. E vamos lembrar então que no campo econômico nós teremos o quê? Uma grande concentração, né? Uma industrialização muito rápida, mas concentrada no Sudeste, principalmente em São Paulo, ok, pessoal? E nós teremos, é claro, como eu, né, já salientei para vocês em outras questões, em 46, né, com a Constituição, nós teremos a restituição das liberdades, tanto políticas, né, quanto pessoais, e no campo político o pluripartidarismo então vai retornar com 3 grandes partidos nacionais, a UDN, o PSD e o PTB, ok? Mas o que importa para nós aqui, para entender aquela charge, é a questão econômica, né? Essa concentração do desenvolvimento e da industrialização no Sudeste e em São Paulo, ok? O Enem gosta muito, pessoal, de perguntar, então, sobre pontos negativos, né? Porque foi um modelo de desenvolvimento que o Brasil escolheu, um modelo excludente, né? Que interessou a uma parcela da população, mas que acabou não trazendo tantos benefícios à grande massa, né, da população brasileira, ok? Então o Enem gosta muito de perguntar sobre essa exclusão que acabou acontecendo, ok? Olha só, a charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, ao evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. Então agora, como nós temos estradas, nós vamos diminuir a desigualdade, ou seja, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste vão ser tão desenvolvidos, né, ou vão chegar próximos ao desenvolvimento de São Paulo? Não, né, pessoal? Realmente, a construção de Brasília, né, lá no coração do Brasil, né, no interior lá do Centro-Oeste brasileiro, vai sim ampliar as comunicações, né, pela malha viária do Brasil, né? Nós teremos a construção da Belém-Brasília, né, que vai ligar o Centro-Oeste ao Norte e, consequentemente, também já estava ligado ao Sudeste, né? Então, sim, nós vamos ter, claro, um incremento da malha viária, mas nós teremos nesse período uma concentração do desenvolvimento, ok? Então, a gente não pode dizer que houve uma diminuição das igualdades e ainda estamos aprofundando as desigualdades regionais, ok? Letra B. Destacar que a modernização das indústrias
dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno? É isso que a gente consegue entender daquela charge, que agora que temos indústria, então temos mais comida disponível no mercado interno? Não, olha só, o Jeca lá estava pedindo comida, quer dizer que ele não tinha acesso à comida, ou seja, priorizaram-se outras áreas, né? Então nós tivemos ali uma grande melhora na infraestrutura, uma grande melhora na questão energética, nas estradas, né, na produção de veículos, mas não necessariamente naquilo que o povo mais precisava nesse momento, ou em algumas regiões, que era a questão da alimentação, ok? Embora a alimentação, a produção de alimentos tenha sim sido uma das metas, né, do governo Juscelino Kubitschek, foi uma daquelas que recebeu menor atenção, ok? Letra C. Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. É isso mesmo, né, pessoal? Embora dito aqui de uma maneira um pouco complicada, né? É isso, ó, enfatizar que o crescimento econômico, sim, o Brasil cresceu muito economicamente, né? O produto interno bruto do Brasil aumentou muito nesse período, junto, é claro, com a dívida externa, mas nós tivemos, sim, um grande aumento, né, do PIB brasileiro, mas e que isso implicou, então, um aumento das contradições, né? Contradições, né? Então, são coisas contrárias, ou seja, desenvolvimento para uns, estagnação e subdesenvolvimento para outros, socioespaciais, ou seja, então se a gente pegar o espaço, né, ou seja, o mapa lá do Brasil, nós vamos ver que algumas regiões se beneficiaram muito, né, desse desenvolvimento e outras menos, né? Então contradições sociais, né, porque algumas camadas da população em qualquer lugar, independentemente do lugar, ficaram de fora desse desenvolvimento, principalmente as camadas mais pobres. E, por outro lado, também uma exclusão espacial, né? Algumas regiões se desenvolvendo mais do que outras, né? Principalmente, a gente pode dizer, o Sudeste se desenvolvendo muito mais do que o resto do Brasil, ok? Então, contradições socioespaciais, sociais, pelas camadas da população, né? Por diferentes níveis de renda, alguns se beneficiando mais do que outros, e espaciais, com algumas regiões se beneficiando mais do que outras, né? A letra C é, portanto, a letra correta, né? Vamos dar uma olhadinha nas outras duas? Olha lá. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores, né? Também não, né? Aquela charge mostra o trabalhador, o pobre, sendo prejudicado, né? E não sendo atingido pelo grande desenvolvimento pelo qual o Brasil passava, ok? Então a gente não pode dizer que aquela charge queria mostrar que houve aumento no salário dos trabalhadores, ok? Não, de modo algum, né? E a letra E, mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho para a população local. Também não é essa ideia, né? Não que isso seja totalmente incorreto. Claro que nós tivemos, não tanto para a população local, mas principalmente para algumas regiões, nós tivemos grandes oportunidades de trabalho, por exemplo, em Brasília, né? Brasília, se brinca muito que Brasília foi construída pelos nordestinos, né? Muitos cearenses, né, foram trabalhar na construção de Brasília. Mas veja, a charge não evidencia isso. A charge quer mostrar o quê? A exclusão, né? Por um lado, o grande desenvolvimento, né? Uma grande modernização e, por outro lado, uma população totalmente excluída, ok? Tanto uma população, né, no caso social, quanto regiões, no caso espacial. Por isso que nós ficamos realmente aqui com a letra C, que é o gabarito dessa questão. Ok, pessoal? Agradeço muito a audiência de vocês. Vejo vocês então na próxima correção. Um forte abraço.